O que nos resta pensar é que vai ser alguma coisa com base em som, né? Ou então holograma, mas cara, eu duvido. Holograma ia ser muito louco, porque as pessoas, elas entendem que as telas, elas atrapalham elas, e as telas, elas podem ser desligadas. Eles acertaram assim na cabeça, impressionante. Eles já estão falando que esse relacionamento íntimo aqui das inteligências artificiais, isso aí é assustador como foi rápido, cara. Você criando esse ecossistema muito fechado, muito forte, é a melhor arma de combate que você tem contra essas novas tendências, digamos assim, né? Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao programa O Futuro Chegou. Meu nome é Matheus Mussi e este é o quadro onde a gente reage ao mundo da ciência e tecnologia para entender não só onde as tecnologias elas estão encaminhando, mas também para entender onde o dinheiro está indo. Então vamos direto para o episódio de hoje, que hoje tem muita coisa bem interessante, especialmente no que tange a OpenAI e a Apple. Sam Altman e Johnny apresentam I.O. No 21 de maio de 2025. Esse é um momento extraordinário. Os computadores agora estão vendo, pensando e entendendo. Em partes. Apesar dessa capacidade sem precedentes, nossa experiência continua sendo moldada por produtos e interfaces tradicionais. Ou seja, aqui eles já estão colocando qual que é a pega deles, né? Tem interfaces tradicionais, eles estão querendo quebrar o status quo. Então eles estão se colocando aí como pessoas que quebram o status quo, e isso é bem conhecido do Johnny Ive, né? Ele ajudou a Apple a ser o que ela é, então ele tem essa... Ele pode ter esse título mesmo. Ficou claro que nossas ambições de desenvolver, projetar e fabricar uma nova família de produtos exigiam uma empresa totalmente nova. E assim, há um ano, Johnny fundou a I.O. com Scott Cannon, Evans Hanke e Tang Tan. Reunimos os melhores engenheiros de hardware e software, os melhores tecnólogos, físicos, cientistas, pesquisadores e especialistas em desenvolvimento e fabricação de produtos. Olha como é a mentalidade quando você vai criar alguma coisa nova. Você tem engenheiros de software e hardware, beleza, né? Geralmente as empresas elas param por aí. Aí eles falam dos tecnólogos, físicos, cientistas, pesquisadores e especialistas em desenvolvimento e fabricação de produto. Cara, isso aqui é o que mostra que eles não estão aqui para fazer só uma inovação qualquer. Tem que ter inovação disruptiva, porque você está indo no core aqui, tem muita coisa que é ciência básica, né? Físicos, cientistas, né? Eu acho que isso é até um aprendizado, né, para as empresas, especialmente no Brasil. Cara, tem que contratar o pessoal da base também para você conseguir quebrar essas barreiras de paradigmas que já existem, né? Enfim. A equipe I.O. focada no desenvolvimento de produtos que inspiram, capacitam, agora se fundirá, é que está traduzindo automático, né? Agora se fundirá com a OpenAI para trabalhar mais intimamente com as equipes de pesquisa, engenharia e produtos em São Francisco. À medida que o I.O. se funde com a OpenAI, Johnny e Love From assumirão profundas responsabilidades criativas e de design na OpenAI e no I.O. Não poderíamos estar mais animados. Então, basicamente, eles estão falando assim, cara, nós precisamos fazer um produto novo agora, em que a IA vai ser a base desse produto, vai ser como se fosse o sistema operacional desse produto, tudo vai girar em torno da IA e nós precisamos de um dispositivo para encapsular isso, tá? Basicamente essa é a ideia que eles estão dando, então eles criam toda essa história do Johnny Ive falando que, ele, né, percorreu 30 anos da carreira dele, agora ele tá chegando para esse momento importantíssimo e tal, o Sam Altman, um fica elogiando o outro no vídeo, né, que eles mostraram ali, apesar de não revelar muita coisa, eles dão uma ideia de que já tem um protótipo, o Sam Altman já levou esse protótipo para casa e realmente é maravilhoso e tal. E agora vamos ver o que se trata realmente, né? Então teve aqui digamos assim, um vazamento, né? Teve um vazamento sobre do que se trata. Vamos ler aqui do que eles estão tentando, talvez o que eles estão tentando criar, né? Vazamento de detalhes sobre o novo dispositivo OpenAI sem tela de Johnny Ive. AI agora significa Altman Ive. Interessante. O misterioso dispositivo que a OpenAI está preparando com o ex-designer da Apple, John Ive, será de bolso, contextualmente consciente, sem tela e não é óculos. Ou seja, eles não estão indo para aquela vertente que a Google já está indo, que é dos óculos, né, de você usar óculos. Não tem tela, então não vai ser um smartphone, nada assim. O que nos resta pensar é que vai ser alguma coisa com base em som,
né? Ou então holograma, mas cara, eu duvido. Holograma ia ser muito louco, mas eu acho que vai ser talvez alguma coisa com base em som, alguma coisa com base em conversa, né? Porque se você não tem tela, não é visual, então sobra para interação, vai ter voz e olhos, né? Vai ter voz e ouvidos, né? O CEO da Ivy e da OpenAI, Sam Altman, revelou detalhes sobre o projeto em uma chamada interna da equipe revisado pelo The Wall Street Journal, depois de anunciar a aquisição de 6,5 bilhões da startup de hardware da AI.io. Altman sugeriu que a aquisição poderia aumentar o valor da OpenAI em $1 trilhão, imaginando uma família de dispositivos nascendo na parceria. As informações sobre o primeiro dispositivo que Altman pretende lançar até o final de 2026, ou seja, está quase aí, foram mantidas em sigilo desde que seu desenvolvimento foi confirmado no ano passado devido a preocupações que os concorrentes tentarão copiar o produto antes de ser lançado ao público. Cara, isso aqui, essa preocupação, ela sempre existe, né? Mas se você realmente está trabalhando com um dispositivo tão inovador, tão diferente de tudo, que você vai precisar de uma cadeira de fornecedores completamente diferente, honestamente esse medo ele é um pouco infundado na minha visão, né? Porque você imagina, hoje se na tua empresa surgisse uma ideia nova, cara, você precisa parar, você precisa botar uma equipe nova para fazer, para entender o que é aquela ideia, ver quais são os passos daquela ideia, sabe, tentar aplicar tudo que estava contido nessa ideia. Imagina, todo mundo está sempre apagando fogo, está sempre correndo atrás do próprio rabo ali com demanda. Você acha que você vai conseguir, tirar uma equipe para entender a ideia que o cara está tentando criar e copiar antes dele? Eu acho sempre esses medos aqui, eles parecem um pouco infundados para mim. Altman deu algumas dicas durante a ligação que moldam nossas expectativas. No entanto, incluindo que será discreto, totalmente consciente da vida e do ambiente de um usuário e servirá como um terceiro dispositivo principal que uma pessoa colocaria em uma mesa depois de um MacBook Pro e um iPhone. Ou seja, se ele é totalmente consciente da vida e do ambiente de um usuário, talvez então o dispositivo ele também tenha uma câmera e um microfone com certeza, então talvez não tenha uma tela, mas o dispositivo vai ter uma câmera, né? Como é que ele vai ser totalmente consciente da vida e do ambiente se ele não consegue captar isso, né? Só se eles tiverem alguma tecnologia muito diferente para sensoriamento, né? A OpenAI está prevendo que o dispositivo será popular, com Altman dizendo que ele será lançado mais rápido do que qualquer empresa já enviou 100 milhões de algo novo antes. Ou seja, os caras estão aí, eles estão realmente focados em lançar esse produto o quanto antes, né? A ligação vazada também deu algumas dicas sobre o que o dispositivo provavelmente não será. Altman disse que não é um par de óculos e que a Ivy não está interessada em fazer algo que você precisaria usar no corpo, tendo recentemente batido a Human AI Pen. Batido Human AI Pen, o que é isso? Batido no Human AI Pen. Então não é a mesma coisa, porque esses dispositivos aqui, eles são uns dispositivos que eles têm a câmera, como eu falei agora, né? Eles têm a câmera, você consegue fazer uma realidade estendida, mais ou menos, né? Altman também negou rumores que a OpenAI está desenvolvendo um telefone, ou seja, não é um iPhone. O Journal relatou anteriormente que Ivy e Altman queriam afastar o usuário das telas, com Ivy dizendo que a entrevista recente de seu próximo produto é impulsionado por possuir as consequências não intencionais associadas ao iPhone. Ou seja, eles querem sair da tela. Isso aí é um tema bem recorrente. Você vê que as pessoas elas querem. Eu tenho uma teoria que eu já falei ali anteriormente que, na verdade, as telas elas são uma barreira, né? Porque as pessoas elas entendem que as telas elas atrapalham elas e as telas elas podem ser desligadas. Então o que acontece? Você perde uma quantidade de tempo que a pessoa está interagindo com o dispositivo. Então, por mais que eles sejam muito viciantes, a gente tá toda hora com esse negócio na nossa mão, cara, tem uma hora que você desliga ele, você precisa fazer alguma outra coisa, você para de interagir e você para de dar informações para esse dispositivo. Agora, se você tivesse alguma coisa como um óculos, se você tivesse um dispositivo que ele tá ali ouvindo, enxergando, falando com você a todo momento, como se fosse um parceiro, né? Pensa naquele filme Her, aquele filme da, Ela, que o cara tá com um dispositivo toda hora na orelha. Cara, isso é uma experiência muito mais
contínua dentro do nosso dia do que um dispositivo. Eu acho que é por isso que eles estão tentando guinar nesse lado, assim, tipo, tirar um pouco a tela, né, tirar um dispositivo que seja externo a você com uma tela e colocar alguma coisa que seja ou vestível ou que ela esteja presente no ambiente. Então, essa é meu chute, é a minha teoria, tá? Então, essa é a visão, digamos assim, tecnológica dessa nova tecnologia, mas já tem algumas pessoas fazendo algumas críticas, né, a essa aposta que eles estão fazendo, e por mais que seja o Jony Ive, que é um puta nome aí dentro do design, que trabalhou já numa empresa enorme, que hoje é uma das mais bem avaliadas do mercado no mundo, uma das mais valoradas, né, que é a Apple, mesmo assim, existe sempre chance do cara ter, tipo, ele teve sucesso e agora ele tá fazendo uma grande homérica cagada, né, não sei. Então tem algumas pessoas que já estão colocando esse movimento em xeque, né. A aposta de hardware de 6,4 bilhões da OpenAI expõe a armadilha da Closed AI, né? Isso aqui está sendo traduzido da AI fechada, né? Que é a Closed AI. A aposta maciça do grupo no empreendimento de hardware de Jony Ive não é uma estratégia, é desespero, diz Sean Walters, fundador da Elisa Labs e criador do Elisa OS. A OpenAI acaba de gastar 6,4 milhões adquirindo o I.O., o empreendimento de hardware nascente de Jony Ive. Como alguém que cresceu idolatrando a parceria Ive Jobs, assinatura Mac Addicts, eu entendo o fascínio, mas esse movimento revela a crise existencial da OpenAI. Eles estão jogando um jogo que já perderam, ou seja, o jogo de hardware. Sejamos claros sobre o final do jogo da AI do consumidor. A Google e a Apple dominarão, com a Microsoft ficando atrás no desktop e talvez eventualmente nos telefones. Eles têm o que falta desesperadamente a OpenAI, experiência em hardware, canais de distribuição e escala de capital que supera até mesmo as rodadas de financiamento da OpenAI. Ele está falando talvez da Microsoft aqui, porque a Microsoft, embora ela não seja oficialmente dona, né, de parte da AI, eles fizeram doações astronômicas para a AI, eu acho que já soma aí 40% ou 50% do valor, do valuation da OpenAI são doações da Microsoft. Então ela não é oficialmente dona, mas ela é dona. O hardware não é apenas um fosso, é um fosso onde seus concorrentes têm décadas de experiência e você está aprendendo a nadar. Inclinar-se para sua fraqueza é como ter sua cabeça cortada por empresas que fazem isso durante o sono. A Apple envia centenas de milhões de dispositivos anualmente. O Android da Google roda em bilhões. A OpenAI está adquirindo uma empresa que nunca enviou nada. É verdade, mas são pessoas que têm alta experiência, pelo menos eles dão a entender, alta experiência em linhas de fabricação, em design, em tantas outras coisas que, assim, por mais que eles não tenham, a empresa não tenha enviado, as pessoas que estão trabalhando lá supostamente têm vasta experiência. Então, para mim, isso aí também não seria um problema. Existem caminhos que a OpenAI poderia seguir, mas não seguirá. Aplicações not safe for work, que são basicamente pornografia com inteligência artificial, e eu acho que é bom eles não irem por esse caminho, né? Eles não querem se sujar com esse tipo de coisa. Companheirismo profundo, que vai além do seu ChatGPT higienizado, que eu acho, na verdade, isso aqui, companheirismo profundo, que vai além do seu ChatGPT higienizado, é o que eles estão tentando emplacar com esse novo dispositivo. É que você não tem como você fazer isso sem ter um dispositivo onde ele que vai fazer com que essa IA more ali, né, 100% do tempo, e ela tenha contexto 100% do tempo. Então eu acho que eles não fizeram porque eles ainda não têm dispositivo. Agentes autônomos que vivem em servidores de Discord, deslizam para o iMessage, tornam-se os seres digitais reais que habitam a internet. Mas eles não tocarão nessas oportunidades muito difíceis de monetizar, muito dependentes das plataformas dos concorrentes, muito assustadores para contemplar as possibilidades de distribuição. Exatamente, eu acho que é justamente por essa dificuldade aqui de distribuir, de controlar, é por isso que eles estão criando esse dispositivo que vai ser deles, né? Então eles têm o controle, é o mesmo conceito que a Apple tem, eles estão tentando criar alguma coisa que seja um ambiente fechado que eles possam controlar. Faz total sentido o medo deles com essa nova iniciativa. Aqui está o que me faria defender a OpenAI.
Tornar o hardware e os modelos verdadeiramente abertos. Deixe-me personalizá-los, desenvolvê-lo, torná-lo genuinamente meu. Ou seja, ele está aqui criticando, né, que a OpenAI inicialmente era para ser uma empresa de código aberto e fechou o código, né? Era para ser uma empresa que visava toda essa questão de segurança da inteligência artificial e eles fecharam o código, viraram uma organização, né, que visa lucro ao invés de visar a segurança, digamos assim. E agora eles estão falando a mesma coisa do hardware. Deixa eu personalizar meu hardware, deixa eu fazer ele meu, né? Quero confiar nesse dispositivo com o qual tenho um relacionamento tão íntimo. Isso é verdade, a gente já usa o celular como se ele fosse um membro do nosso corpo, né? Então, se você pudesse ter um dispositivo que você sabe exatamente o que tem ali, o que pode entrar, o que pode sair, como que estão as suas condições de segurança e tudo mais, isso para algumas pessoas seria muito importante. Deixe-nos criar uma plataforma onde milhares de desenvolvedores possam criar as experiências de AI que a OpenAI é muito avesso ao risco para tentar. Não tenho confiança em sua bravura corporativa, mesmo com o Sam no comando. Eles estão perseguindo o mesmo manual de ecossistema fechado que a Apple aperfeiçoou décadas atrás, exceto sem as vantagens da Apple. E isso é verdade, ou seja, eles estão querendo colocar a inteligência artificial no dispositivo deles, que vai morar no dispositivo deles, e eles vão controlar, ter tudo aquilo dentro de um ecossistema que só a OpenAI pode mexer, igual a Apple faz com todos os produtos dela. Eu só não sei qual é essa vantagem aqui que eles estão falando. Talvez é a vantagem competitiva, que a Apple na época só tinha dois competidores, tinha a IBM e a Microsoft. Tava todo mundo meio que no mesmo pareto ali. E eu acho que essa vantagem que ele deve estar falando. Se eu quisesse uma bela caixa trancada com a IA dentro, eu esperaria pela versão da Apple. Pelo menos funcionará com meus outros dispositivos. Isso é verdade. E a Apple, a gente vai ver daqui a um segundo, ela não está indo atrás de essa briga das inteligências artificiais. Eles estão focando numa outra coisa bem interessante. Mas nós vamos ver isso daqui a um segundo. A IA não é um produto de consumo, para muitos é um coach de vida, uma fonte de verdade, um amigo. Esse relacionamento íntimo exige transparência, propriedade e controle que os sistemas fechados não podem fornecer. Cara, eles já estão falando que esse relacionamento íntimo aqui das inteligências artificiais, isso aí é assustador como foi rápido, cara. A IA, um tempo atrás, ela, primeiro, não existia. Depois ela virou uma ferramenta engraçadinha ali, que conseguia fazer poemas, que conseguia executar algumas tarefas. E agora eles já estão colocando ela como um produto de relacionamento íntimo, onde as pessoas elas compartilham. E eu conheço pessoas pessoalmente que, cara, compartilham a vida, eles pagam o plano ali da OpenAI e, cara, eles têm um chat ali onde eles realmente compartilham a vida, falam dos filhos, falam das esposas, perguntam sobre contextos, perguntam sobre decisões que vão ser tomadas. Realmente virou, assim, um novo nível de produto e... se a gente assistir aquele filme do Ela, né? Deixa eu até pegar aqui... Her Movie... Se a gente pegava esse filme aqui do Her, né, alguns anos atrás ali, 2013, e a gente assistia esse filme e falava, meu, que absurdo, né, que negócio completamente desconexo da realidade. Agora nós estamos falando de um relacionamento íntimo e talvez de um dispositivo que vai fazer com que essas inteligências artificiais elas estejam todo o tempo ali com você, conhecendo o ambiente, que talvez elas vão estar morando no teu ouvido, vão estar morando no teu bolso. Você começa a enxergar que, cara, na verdade, a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Sei lá, né? É impressionante como os caras, eles acertaram na mosca o que tá virando a inteligência artificial, né? Eles acertaram, assim, na cabeça, impressionante. O projeto da IA de código aberto já correspondem ou excedem o desempenho da OpenAI durante execução em hardware local. Isso é verdade. Acho que está falando aqui da DeepSeek e das outras inteligências artificiais chinesas, que se você colocar ali na Alibaba e tal, se você colocar para rodar localmente, cara, você consegue fazer muita coisa que a OpenAI consegue fazer. ElisaOS, Mistral e outros provam que o desenvolvimento da comunidade supera o P&D corporativa. Isso também tem muita... Quando você abre a inovação, né, a gente, naquela de onde vem as boas ideias, ele fala isso, quando você abre a inovação, você deixa que mais ideias elas colidam e se juntem, você geralmente tem produtos melhores, né? Você geralmente fechar o conhecimento te atrasa, porque você limita muito as ideias que podem se unir ali, as ideias que podem conectar para abrir novos adjacentes, né, novas ideias adjacentes. Quando você abre, você
né, você potencializa as novas ideias que elas colidam muito mais. Então, geralmente, você consegue ideias muito melhores quando elas são open source. Enquanto a OpenAI queima bilhões em belos hardwares, a comunidade abertas estão resolvendo problemas reais hoje. Isso é outra coisa, né? As pessoas estão desenvolvendo, então as pessoas sabem os problemas que elas têm, elas resolvem os problemas para ela e geralmente o problema dela é o problema de um monte de gente. Então, geralmente, tudo que é código aberto, ele tem uma difusão muito melhor, né? Aqui está a oportunidade que a OpenAI enfatiza, seja a anti-Apple. Enquanto a Google e a Apple prendem os usuários em seus ecossistemas, a OpenAI pode construir algo revolucionário, hardware verdadeiramente aberto, executando modelos verdadeiramente abertos. Isso aqui seria a utopia, né? Só que a gente já viu que a OpenAI ela não trabalha nesses termos. Eles vão querer lucro, eles vão querer algo que seja autoral deles e eles não vão deixar isso aberto. Então, para mim, isso aqui é uma possibilidade que vai ser, honestamente, já está descartada, né? Você vê que a OpenAI agora ela está começando a atuar em hardware, né? Ela está querendo colocar, tá tentando achar uma casa para o seu modelo de inteligência artificial, de maneira que ele fique no nosso dia 24 horas por dia, né? Agora, enquanto isso, vamos ver o que a Apple está fazendo, que é um caminho completamente diferente de todas as outras empresas. Enquanto todo mundo está correndo atrás das inteligências artificiais, tentando colocar inteligência artificial em tudo, a Apple falou assim, cara, isso aí não é a minha seara, eu vou deixar para terceirizar isso depois, eu vou trabalhar no que eu sou bom, que é ecossistema. Então, a WWDC 2025 revelará o Solarium da Apple, primeira interface unificada em todos os dispositivos. De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, conforme relatos de outros, a Apple está se preocupando em revelar o Solarium, uma grande reformulação da interface do usuário para todos os seus sistemas operacionais na WWDC 2025, inspirando-se no Vision OS para criar uma experiência visual mais moderna e unificada da iOS, macOS, iPadOS, tvOS e watchOS. A visão da interface dos usuários da Solarium. Nomeada em referência às salas de vidro que permitem a passagem de luz, a interface Solarium apresenta a transformação visual mais significativa da Apple desde a introdução do iOS 7 em 2013. Essa reformulação abrangente tem como objetivo criar consciência e unificação em todo o ecossistema da Apple, garantindo que os usuários experimentem interfaces semelhantes ao utilizarem as mesmas funções em diferentes dispositivos. Ao contrário dos concorrentes que estão enfatizando avanços em inteligência artificial, viu o que eu falei? A WWDC 2025 da Apple dará prioridade ao design da interface do usuário ao invés dos avanços em inteligência artificial. Ou seja, a Apple ela está indo numa direção completamente diferente, né? Ela está permitindo que a inteligência artificial ela seja terceirizada para eles incorporarem, já que isso não é a área deles, e eles estão melhorando ainda mais a integração entre as interfaces. E eu acho que isso é muito interessante porque, basicamente, eles são muito bons de ecossistema, que nem a gente falou antes, né? Então, para ele, quanto melhor eles conseguirem fazer com que o teu iPhone se comunique com o teu Apple Watch, que se comunique com a tua tvOS, que se comunique ali com o teu MacBook e você conseguir fazer essa integração o mais perfeita possível, dessa maneira vai ser a arma de combate que eles vão ter contra um outro dispositivo, porque daí esse terceiro dispositivo ele não vai falar com nenhum desses dispositivos. E hoje em dia a gente está habituado a usar o nosso computador, a gente está habituado a usar o nosso celular, a gente está habituado a usar o nosso smartwatch, e aí você trazer um dispositivo que não comunica com nenhum desses caras e que troca provavelmente completamente o teu paradigma de trabalho, né? Você não vai estar mais olhando para a tela, que esquisito, né? Você criando esse ecossistema muito fechado, muito forte, é a melhor arma de combate que você tem contra essas novas tendências, digamos assim, né? Muito bem, então, Apple sendo Apple, indo na contramão de todo mundo, né? Bem interessante ver que eles ainda fazem isso até hoje. Então é isso, senhores, é isso pelo vídeo de hoje. Nós falamos grandemente aí da OpenAI hoje, né, da Apple, acho que foram os temas principais desse vídeo aqui hoje. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que podem se beneficiar dessa tecnologia. Agradeço a tua companhia até aqui. Dê uma olhada no próximo vídeo que falamos sobre inovação e tecnologia. Até uma próxima e nos vemos.